Quando se está em uma conversa onde o tema é sobre animes super famosos, obviamente vai ser mencionado os pilares dessa mídia de gente esquisita, que são Naruto, Dragon Ball, One Piece ou até mesmo Bleach, mas essas são obras que ganharam seu espaço pois elas possuem anos de seus lançamentos, passando aí dos 10 ou até mesmo 20 anos, né? E ainda assim, hoje em dia ainda surge algo novo dessas obras, né? Tem que espremer até a última gota da obra dos caras porque dinheiro não cai do céu. $100.000. Mas quando o assunto são animes importantes da nova geração, animes com pouquíssimos anos de lançamento aí, a resposta mais clara e óbvia de todo mundo vai ser Jujutsu. Sim, meus amigos, Jujutsu Kaisen. Mesmo não gostando da obra, não tem como você negar esse fato, os números não mentem. Jujutsu hoje é a obra com maior impacto no cenário de animes e mangás. Mas como, DJ? Explica isso pra mim. Calma aí, Uriaseka. Não se preocupe, eu vou explicar. Jujutsu teve ali seu primeiro capítulo lançado em 2018, mas antes disso tudo nós tínhamos o capítulo piloto dessa obra, o famoso capítulo 0 aí que veio até mesmo a virar um filme recentemente, né, mais especificamente ali em 2022, que aborda ali a história do Yuta, e o ano de lançamento desse capítulo 0 foi em 2017, um ano antes do oficial lançamento da história. E lá já dava pra ter uma ideia de como é que seria a história, um mangá de demografia shounen que tem como principal tema as lutinhas, né, e é isso que a gente gosta de ver, obviamente. Se for pra ver anime shounen e não tiver luta, eu nem vejo. Esse volume 0 rendeu em torno de 70 mil cópias, que na época, pra um mangá que ele tava iniciando ali, era um número bastante bom, o que incentivou o Gege a continuar com a história até a reta final que nós estamos atualmente em 2024. Inclusive, o último lançamento já tem até data prevista, né? Provavelmente aí vai ser próximo mês, lá por volta do final de setembro. Mas tá, o que realmente culminou nessa ascensão meteórica que Jujutsu teve, que fez com que ele furasse a bolha de uma forma quase que equiparável ao lançamento de Shingeki há alguns anos atrás? Eu diria que temos 3 principais fatores para poder responder essa pergunta: personagens, sistema de poder e fanbase. A começar pelo início, né? Claramente, os personagens de Jujutsu. Mais especificamente, ressaltar aqui 2 personagens, né? Os 2 que roubaram a cena nesse arco atual: Satoru Gojo e Ryomen Sukuna. Esse arco ele gira em torno dos feiticeiros Jujutsu contra o Sukuna. E a luta entre o Gojo e o Rei das Maldições era a mais esperada de todas. E esse hype não é de agora. Ele foi construído desde os primeiros capítulos e episódios do anime, pois é estabelecido que o Gojo ele é o feiticeiro mais forte dos últimos anos, nomeado assim pelos próprios feiticeiros Jujutsu. Em contrapartida, a gente tem o Sukuna, né, o Rei das Maldições, que teve sua alma particionada e dividida em seus 20 dedos que foram transformados ali em objetos amaldiçoados. E os 20 dedos que eu digo são somente das mãos, lógico, já que o Sukuna ele tem 4 braços, 2 para poder fazer os selos de mão e os outros 2 para bater aquela. No início do anime, o Itadori questiona ao Gojo: se você e o Sukuna lutassem no 100%, quem venceria? Com o Sukuna no 100%? Eu tava era fudido, filho. Eu teria trabalho, mas ganharia. E o momento do embate entre os dois chegou. O hype que já era absurdo potencializou ainda mais. Tínhamos pessoas que de um lado torciam pelo Gojo e do outro lado, por incrível que pareça, pelo Sukuna. E eu posso afirmar aqui pra vocês que o hype não era à toa, meus amigos. Essa é uma das melhores lutas de anime shounen de todos os tempos. Pelo menos das coisas que eu vi, né? E eu tenho um repertório muito bom porque eu sou um sommelier de animes. Porque é aquela parada também, né? Não era só o Gojo que ele se sobressaía como personagem, o Sukuna também era muito bom. Então eram 2 personagens muito caricatos e extravagantes, fáceis de você memorizar e até mesmo você gostar deles. Ambos com uma confiança que beirava o céu, né, cheios de si, e que sofriam também do mesmo vazio, né, o vazio de ser o mais forte, sofrendo pela constante ausência de conquistas. Você já tá no topo, o que fazer depois dele? E essa sensação conflitante que os 2 possuíam serviu para aproximar eles de certa forma, que já eram personagens que já se pareciam muito, mas ao mesmo tempo são opostos. E não é spoiler pra ninguém, eu acredito, né? Se é pra você, me desculpe aí, mas você tá no vídeo errado. O Gojo ele perde essa luta e morre nas mãos do Sucumba. Triste fim pro Gojo. E a morte dele obviamente gerou nas pessoas uma comoção, né? Eu diria até mesmo que foi uma comoção mundial realmente. Pessoas que não sabiam nem sequer o que era Jujutsu ficaram sabendo o que tinha acontecido na obra. E cara, realmente foi um evento bizarro. Essa movimentação que gerou na internet foi coisa de maluco. Teve até mesmo um memorial
memorial pro cara. Otaka é um negócio realmente esquisito de verdade. Fizeram um memorial pra um boneco 2D, tá ligado? Mas beleza. Brincadeiras à parte, foi e é um marco pra história dos animes. E esse resultado que o Gege deu pra luta, né, gerou uma indignação de pessoas que eram muito fãs do Gojo, chegando ao ponto de ameaçarem o próprio Gege de morte, tá ligado? Sem necessidade alguma. E mesmo já tendo acontecido há bastante tempo, tem pessoas que discutem até hoje sobre a luta entre os dois, já que o Sukuna, como ele não se garante sozinho na luta, né, ele chamou logo 2 pets pra poder garantir o velório do Gojo. E essa briga de lados ainda acontece bastante, né, apesar de já ter passado há muito tempo. Muitos questionamentos que surgem ainda, né, será que o Gojo poderia ter vencido o Sukuna se ele não tivesse com o Mahoraga? Ou até coisas mais sem nexo ainda, né, que é se o Gojo ele ainda vai voltar à história de alguma forma. O cara literalmente foi separado ao meio, rapaziada, apareceu no céu e tudo, mano, não tem como nem passando, sei lá, uma silver tape no meio do cara, pô, aceita. O que eu acho mais interessante nessa luta entre eles dois é justamente como eles utilizam a questão do sistema de poder que já é estabelecido na obra, porque eles pegam esse sistema e jogam pra casa do caralho, porque o sistema de poder em Jujutsu já é muito complexo por si só. Tem muita gente que não entende certas condições dos poderes de alguns personagens, e eu me incluo nisso, obviamente. E o Gojo e o Sukuna, eles começam a fazer coisas que teoricamente não era pra ser possível, mas faz sentido acontecer algo assim vindo deles, porque nós sabemos que eles são personagens fora da curva de Jujutsu. Não tem como você comparar eles com qualquer outro personagem, porque, por exemplo, existe uma forma de você fazer um domínio simples para poder se proteger, e qualquer técnica amaldiçoada dentro desse domínio simples é reduzida ou bloqueada por ele, mas a extensão do domínio simples ela é apenas em volta do seu corpo, então ela não abrange uma área tão grande. Então o Sukuna aprende de alguma forma a amplificar esse domínio dele, fazendo com que a técnica do infinito do Gojo garante a ele que nada o toque perca o efeito, conseguindo assim encostar e ferir o Gojo. Realmente são poderes que se ligam com os outros de uma maneira que faz sentido. E falando em complexidade de poder, não dá pra gente poder deixar de fora o Hakari, né? A expansão de domínio dele é a mais discutida pela fanbase para poder tentar entender como é que realmente funciona aquilo, como funcionam as condições do domínio dele, né? Referente a cada evento que vai cair para eles jogarem. É um negócio muito louco realmente. E eu não vou me estender aqui a como funciona, né, o poder do Hakari, porque senão esse vídeo seria muito longo, né? Claro que sistema de poderes mais complexos não é uma exclusividade de Jujutsu nem nada. E talvez ele nem tenha o sistema mais complexo também. Até porque Jujutsu ele pega muita inspiração de Hunter x Hunter, que desde antigamente tem esse sistema de poder mais difícil de entender, né? Por conta da energia base do universo deles, né? Que é o Nen. E eu sou um cara meio sujeito pra falar porque eu ainda não vi Hunter x Hunter. Eu não li o mangá nem vi o anime, né? Então não tem como aqui eu falar pra vocês mais especificamente. E por conta dessa dificuldade em compreender os poderes de Jujutsu, gerava as discussões entre os fãs, né? Que nem eu falei lá sobre o Hakari. E discussão leva a engajamento. Então Jujutsu ficou muito em alta durante essa metade de 2024. Muitas pessoas discutindo sobre a luta do Sukuna contra os feiticeiros, as teorias do que ainda tinha pra poder rolar e, melhor de tudo, né, os memes que nasceram nessa confusão inteira, que com certeza foi um grande motivo também pra poder deixar Jujutsu em alta durante tanto tempo. A parada do Sukuna sempre tá à frente lá de todo mundo, né, sempre tá conseguindo sair das técnicas dos caras, né, um homem saboado, eu diria. E aquela história dele da era Heian, né, das técnicas que ele escondeu esse tempo todo e tal. E cara, tudo isso que eu falei só se reforça ainda mais por conta da fanbase que é a real causadora de Jujutsu ter alcançado esse patamar. E apesar de ser uma fanbase chata, né, inclusive fanbase de anime por si só é muito chata de se lidar. Porque cara, se você erra qualquer coisinha ali do personagem ou da história do anime dos caras, ou então fala mal de algo que você não curtiu no anime preferido do cara, os caras vão te crucificar e apedrejar você em praça pública. Mas como eu disse, isso realmente ajuda muito a alavancar a história como um todo. Se não fosse essa movimentação dos fãs, Jujutsu talvez seria somente um anime genérico que passaria desapercebido pelas pessoas. É mais um anime comum de luta que a gente tá acostumado a ver, né? Isso somado à adaptação da segunda temporada, que, meus amigos, é algo fenomenal, né? Uma parada que não à toa ganhou o Anime of the Year de 2023. Não que seja um parâmetro, lógico. Mas é uma conquista que mostra que a grande maioria das pessoas gostou do que foi apresentado. Normalmente adaptações para anime tomam uma proporção muito maior por ser uma mídia mais fácil de consumir, né? Já que não são todas as pessoas que gostam de ler e têm esse hábito de leitura também. Com a adaptação você sente melhor as emoções dos personagens, né? Ou o impacto das cenas de lutas que possuem uma trilha sonora e uma movimentação dos personagens para causar essa imersão em você. Então, cara, eu acredito fortemente que Jujutsu vai ser uma referência para a nova geração que está por vir, por conta de todos esses motivos que eu acabei de citar. E detalhe, tá? Ainda falta 2 ou 3 temporadas que ainda precisam ser adaptadas para anime. Apesar do mangá tá aí na reta final, né? Ainda tem muito
do que se esperar da obra como um todo. Mas é isso, pessoas, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderem dar uma passadinha lá no meu último vídeo que eu fiz, né, sobre personagens fortes que são inúteis em animes, né, eu vou ficar muito grato. É isso, deixa o like, se inscreve, valeu, falou!